O Kong parece simples perto de outros titãs, né? Só um macaco gigante que sai na porrada. Só que é justamente aí que muita gente erra. Hoje eu vou te mostrar porque o corpo do Kong ajuda a explicar como ele virou um verdadeiro alfa. E aí, meu querido, tudo beleza? Eu sou o Gabriel e cara, se assim como eu, você também ama o Kong, certeza que já ouviu alguém falar dele do jeito mais raso possível, né? Ah, ele é forte, ele é grande, né? Eu devo ter acertado. Hoje vamos honrar nosso macacão. Vou analisar ele inteiro e te explicar o que torna ele tão brabo. Então, bora começar. Além do tamanho do Kong, né? O que assusta de fato é que dentre todos os kaijus que o Monstro-Verso apresentou pra gente, o Kong é o único que não tem poder nenhum. Quando você olha pros outros titãs, muitos deles impressionam logo de cara por uma característica dominante. Um tem o sopro atômico, né, o poderoso, outro tem eletricidade, outro tem gelo, outro parece uma muralha viva que vai atropelando tudo que tem no caminho. O Kong, não. Mas se ele não tem nada disso, como é que ele consegue bater de frente com o próprio Godzilla? Lembra daquela briga dos dois no filme de 2021? O Kong não foi só pra cima do Godzilla, como não baixou a cabeça em momento nenhum. Ou seja, o Kong não tem poder, né, mas tem inteligência pra poder dar e vender. E isso fica muito claro em Kong e a Ilha da Caveira, porque ali ele não é só uma das inúmeras criaturas que mora lá e só reage no instinto. Ele observa, escolhe, protege o território dele, decide quando atacar e até o jeito como ele entra nas cenas já mostra isso. Na luta contra o próprio Hammurabi, a gente conseguiu ver que ele sabe bater, né, e principalmente sabe usar o ambiente ao seu favor, como quando ele usou as correntes do navio abandonado que estava ali perto, por exemplo. Eu acho, mano, que o próprio Godzilla não ia conseguir usar um machado como arma, né, eu sei que ele tem o próprio sopro atômico, mas a ideia aqui é te mostrar que o Kong é mais do que um macaco gigante e forte, sabe? E o mais interessante é que esse jeito do Kong não nasceu só da personalidade dele, né? Nasceu também da espécie como um todo. Por muito tempo dava pra olhar pra Ilha da Caveira e pensar que o Kong era só um monstro, né? Isolado naquele pedaço de fim de mundo. Mas conforme o Monstro-Verso foi abrindo mais o mapa, ficou claro que não era só isso. Ou seja, entendemos que ele deixa de ser só o rei de uma ilha e passa a carregar o peso de uma linhagem inteira. Em A Ilha da Caveira ele já é apresentado como o último da sua espécie naquele lugar. Alguém que cresceu sozinho e sem conhecimento nenhum sobre a própria história. O Kong fazia parte de um grupo de símios que eram extremamente poderosos, né? No filme de Godzilla e Kong de 2021, vimos que o Kong fica impressionado e eu arrisco a dizer até emocionado, né? Quando ele chega no templo e olha aquelas marcas, o trono, ali ele começa a entender de fato quem ele é. E o momento que mais confirma isso é quando ele pega o machado, né? Parece que ali foi o momento dele, sabe? Não sei se você entende o que eu quero dizer. Agora voltando mais uma vez para a luta do Kong versus o Hammurabi, a gente sabe que ele não age como um bicho qualquer saindo para poder matar qualquer um. Ele age como um protetor da ilha, né? Também como alguém que vai vingar os seus pais. Nesse ponto que eu queria chegar, porque ele lembra até o papel do Godzilla na superfície como um todo, né? Não só de um monstro forte, mas sim de alguém que mantém o equilíbrio do lugar onde vive. Postura mais livre, braços com função real de combate, mãos que não servem só para poder bater em qualquer um, mas também para controle, apoio, pegada e utilização de ferramentas. Quando você junta isso com a ideia de uma espécie antiga ligada a tronos, armas e domínio de território, o Kong começa a ganhar um outro tipo de nível, né? Outras camadas, né? Então, além de ser forte e alto, ele também é o resultado direto de uma espécie que já parecia nascer pronta para a guerra. E como eu disse para você, né? O Kong não age por instinto, mas ele age como alguém que honra seus antepassados. Porque toda vez que ele aparece impondo presença, vencendo no improviso ou sustentando o peso de alfa na marra, não parece só a vitória de um indivíduo, parece ser o que restou de uma espécie inteira tentando continuar viva através dele. Pra quem não sabe, a história do Kong é bem pesada, tá, mano? Porque ele não cresceu só como o último da espécie, né? Ele cresceu já no rastro de uma guerra, né, que tava rolando. No quadrinho oficial de Skull Island, The Bird of Kong, a gente vê que os pais dele foram mortos por Skullcrawlers, né? Justamente no período em que o Kong nasceu. O pai tenta segurar vários deles, a mãe esconde o filho numa caverna e os dois acabam sendo mortos logo depois. E isso importa bastante aqui na nossa análise, porque muda a forma de ver o personagem. Porque a gente passa a entender que ele foi alguém que teve que ocupar o espaço cedo demais, porque se ele não ocupasse, não ia sobrar mais nada da ilha. Em A Ilha da Caveira, isso aparece o tempo inteiro, sem precisar ficar sendo explicado em voz alta. O Kong não age como uma criatura descontrolada, né, que está caçando algum indivíduo. Ele age como um guardião daquele território. Até os Ziwi, né, comentam isso, né, que ele é um guardião deles. Ou seja, a violência dele quase nunca vem com a cara de prazer, vem como uma necessidade da situação. E é aí que a anatomia do Kong começa a se destacar
cara de verdade. Porque depois de entender de onde ele veio, né, e o tipo de guerra que moldou a vida dele, o corpo dele deixa de parecer só um design bonito de monstro gigante, né, de um gorila colossal, e começa a parecer exatamente o tipo de corpo que aquela espécie precisava ter para poder continuar viva. E isso fica muito claro quando você olha pro jeito como o Kong se move, né, ele luta, da forma que ele reage nas cenas mais importantes. A primeira diferença já salta na tela, né, o Kong luta como um titã que consegue transformar o corpo inteiro dele em ação, né, a postura dele já ajuda muito nisso também. Ele consegue manter presença de peito aberto, mudar de direção rápido, usar os braços com liberdade e atacar de formas muito mais variadas do que todos os outros titãs do Monstroverso, ao invés de depender de um poder elemental muito claro, né, igual acontece com vários outros titãs. O Kong faz do próprio corpo um conjunto de ferramentas mortais, né, em batalhas. E a gente consegue ver isso em vários momentos. Na luta contra o polvo gigante, por exemplo, a gente vê que ele tem um controle absurdo, né, ou ainda quando derruba os helicópteros, ele não age como uma criatura perdida no caos. Ele usa árvores, altura, alcance e noção de espaço de um jeito muito preciso. Então o corpo dele não serve só um único estilo de combate, serve para adaptação, né, torna ele mais versátil. E até uma cena que eu acho muito legal, mano, eu não lembro se é em Godzilla vs Kong, que ele arranca uma árvore do chão e usa ela como lança para poder atravessar o domo, né, que os seres humanos criaram ali em volta, para ele ficar preso ali e sendo controlado naquele ambiente. Em Godzilla vs Kong isso fica ainda mais escancarado. Cara, pensa comigo, o Godzilla é mais pesado, mais blindado e ainda tem o sopro atômico dele. Mesmo assim, o Kong consegue fazer a luta continuar rolando, né, porque a anatomia dele permite coisas que o Godzilla não faz do mesmo jeito. Ele salta entre prédios, escala, né, muda de posição, pula de um prédio pro outro, tudo isso no meio da pressão, e transforma toda aquela mobilidade que ele tem em um tipo de defesa e ataque ao mesmo tempo. E quando entra o machado, mano, o ponto fica ainda melhor, porque aquela arma não seria metade do que é se estivesse na mão de um titã menos preciso, né, menos qualificado, né, vamos dizer assim. O machado funciona porque o Kong tem estratégia, né, ele tem todo aquele tipo de coordenação que ele já utiliza, então ele consegue brandir bem, né, aquela arma. Por isso o Kong é tão perigoso, né? A força dele vem com intenção e um propósito. E o mais interessante no Kong é que nada no corpo dele parece estar ali só para poder fazer um tipo de volume. Quando ele agarra, ele tenta controlar a luta, né? Quando ele salta, ele já está pensando em onde cair e como virar a posição a favor dele. E quando ele pega algum tipo de arma ou acessório, né? Até aquelas árvores, como eu comentei anteriormente, aquilo não fica artificial, sabe? Se torna uma extensão natural do estilo de luta dele. Outra coisa que esse corpo entrega muito bem é a mobilidade em terreno ruim. O Kong funciona em floresta fechada, em penhascos, né, em navios acidentados, em cidades e depois na própria Terra Oca, que tem um terreno muito irregular, além de uma altura e uma gravidade doida. E ele continua sendo eficiente em todos esses lugares. Isso não acontece só porque ele é grande, acontece porque o corpo dele foi construído para apoio, impulso, alcance, mano, e toda aquela reação que você já tá ligado. Em vários momentos o Kong parece menos um colosso travado e mais um lutador gigante tentando sempre achar o melhor ponto do campo para poder virar a luta. E cara, eu nem citei ainda a resistência dele, né? O Kong não tem aquela aura de um titã invencível que alguns outros titãs passam. Ele sente golpe, né? Mostra cansaço, sangra pra caramba, perde fôlego. Só que isso engana muita gente, porque justamente por parecer mais vulnerável, às vezes o público subestima o quanto ele continua funcionando depois de sofrer um dano absurdo. Em Godzilla vs Kong, por exemplo, ele apanha feio em Hong Kong e mesmo assim continua tentando reagir, achar espaço, usar o machado e se manter de pé. Fora que no filme, né, O Novo Império, quando a mão dele fica ferrada e depois entra na manopla, o filme quase esfrega na cara da gente uma coisa importante, né? A mão do Kong não é detalhe, é parte central do jeito como ele luta. Ou seja, ele precisa dos braços, né, pra fazer 90% das coisas que ele faz, né, tanto pegar um machado como socar o adversário. Então, quando aquela parte do corpo falha, o estilo inteiro dele sente demais, né? Porque o corpo do Kong foi feito para um tipo de combate mais vivo, mais improvisado e bem mais técnico. Tem uma coisa que deixa as lutas do Kong diferentes logo de cara. Elas nunca quase passam a sensação de força sobrando, você já reparou nisso? Quando os outros titãs entram em cena, muitas vezes a lógica é mais direta. É peso, destruição e alguma vantagem muito clara resolvendo tudo, né? É padrão. Com o Kong a história é outra, porque com ele, mano, a luta quase nunca parece resolvida de caras. Não sei se você me entende o que eu quero dizer. Cara, ele sempre tá com cara de cansado, né? Vamos começar por aí. É por isso que mesmo quando ele enfrenta outros monstros que parecem mais absurdos no papel, o Kong ainda
consegue vender ameaça, aspas, né? Contra o Godzilla, por exemplo, o que mantém a luta viva não é a ideia de que os dois são iguais em tudo, é justamente o contrário. O Godzilla entra com a sua presença esmagadora, né, de ser um Godzilla, né? Quase como uma força que vai passando por cima. O Kong entra como alguém que precisa achar uma brecha, né, construir uma resposta mais rápida e sobreviver todo aquele caos, né, e transformar qualquer oportunidade pequena em uma chance de reação. Isso não faz dele menor, né, nem parecer menor. Faz ele parecer mais ativo mesmo, né, na situação que ele tá. E essa diferença também ajuda muito a explicar por que tanta gente se conecta com o Kong de um jeito especial. Porque ele luta de um jeito mais fácil de sentir, né, ele é bem mais realista. Tem peso, ele tem o improviso dele, né, ele comete vários erros, ele corrige todos esses erros no meio da treta toda. Você vê ele tentando resolver aquele problemão na marra, né, e isso traz um pouco de humanidade pro personagem, né, mesmo ele sendo um titã. Enquanto vários outros monstros do Monstroverso passam a ideia de poder imbatível, né, o Kong muitas vezes passa a ideia de conquista. Parece que cada vantagem dele precisa ser arrancada no sufoco. Provavelmente você já deve ter se perguntado, né, mano, por que o Kong é alfa? Cara, ele é um alfa porque tudo nele coloca ele nessa direção. A origem da espécie, a guerra que ele herdou e o jeito como ele luta, fazendo do Kong um titã que não depende de uma coisa só pra mostrar força. Ele impõe presença porque consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, né, e fazer muito bem feito, tá? Porque no Monstroverso ser o alfa não é ser só o mais destrutivo da sala, também tem a ver com ocupar espaço, dominar território, sobreviver à pressão e continuar sendo uma ameaça real mesmo quando o cenário não favorece. E o Kong faz muito bem isso, tá? E talvez esse seja o ponto mais interessante de todos. O Kong não parece ser um alfa do mesmo jeito que o Godzilla é um alfa. O Godzilla impõe aquela autoridade quase natural, como se o mundo ao redor tivesse que aceitar a existência dele. O Kong passa um outro tipo de energia. A dele é algo mais sofrido e ao mesmo tempo dá mais sensação de que é algo conquistado e merecido, saca? E isso aparece até no jeito como ele lida com os outros da própria espécie. Porque diferente do Scar King, o Kong não tenta liderar pelo medo. Ele mostra firmeza? Com certeza, né, cara, mas não crueldade gratuita. Em alguns momentos ele age de forma mais calma, até protetora com o próprio suco, mas quando ele é desafiado responde na hora e deixa claro que também sabe impor limites. Isso deixa a imagem dele como um alfa, né, muito mais interessante, um líder, porque mostra um tipo de criatura que sabe proteger, né, mas também sabe colocar limite na situação, gentil quando dá e firme quando precisa. E eu acho isso muito louco, tá, mano, porque vendo toda a trajetória dele, a sensação que eu tenho é a de ver alguém que virou o rei porque sobreviveu ao que destruiria quase qualquer um. Mano, já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço, é nóis. Tchau.